Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre gestão e estratégia num ambiente diferenciado aí hoje com o Flipchart para nós registrarmos algumas figuras, algumas palavras-chave para nós termos uma interação diferenciada na nossa live. Agradeço a todos que estão online, vão chegando, curtindo o nosso canal da Dengue Evolui. E, diante desse cenário político, dessa polêmica nacional, quis o destino que hoje nós falássemos sobre estratégia e sobre planejamento. Então, como é interessante pensarmos nesse contexto todo, nessa turbulência toda, né? Eu já conversei com alguns empresários nesses últimos dias e está assim um clima de apreensão, de indefinição do que vai acontecer nas próximas semanas, próximos meses, próximo ano, mas independente do trabalho que você tem, da empresa, né, independente desse cenário, nós precisamos pagar os boletos, precisamos fazer as vendas, precisamos fazer a movimentação dos nossos negócios para a sobrevivência deles e para crescermos, assim como nós definimos em qualquer cenário, em qualquer ambiente. Então, se nós somos empreendedores, nós temos que ter a consciência que há algumas variáveis externas não controláveis. E isso nós temos muito presente quando nós falamos em planejamento e falamos em estratégia. Não há aquela certeza sobre alguns cenários externos. Ninguém sabe quando uma guerra, como o que está acontecendo agora entre a Ucrânia e a Rússia, vai estourar. Ninguém sabe quando vai lá dar algum problema lá do petróleo com o gás, cenário da economia europeia. Então, ninguém tem essa bola de cristal e consegue definir isso e colocar na estratégia do seu negócio com antecedência. Então, se nós hoje não sabemos que problema de uma variável externa, de um contexto externo possa surgir no ambiente econômico e no cenário nacional e mundial no ano que vem, nós precisamos nos voltar para dentro, olhar a nossa autogestão, olhar a gestão do próprio negócio e trabalhar fortemente sobre as variáveis que nós temos maior controle. Independente da situação, nós temos sim condições de sermos positivos, de planejarmos, de fazermos as definições estratégicas que nos fortaleçam enquanto negócio. Porque em outros momentos também, em meio às guerras, em meio às dificuldades, tem empreendedores abrindo seus negócios, crescendo e desenvolvendo. E tem outros empresários, empreendedores, em meio a crises, que acabam se perdendo por falta de estratégia, por falta de percepção melhor desse cenário e acabam tendo dificuldade. Como também tem empresários que acabam enfrentando dificuldades em momentos extremamente positivos, porque há falhas na gestão, há falhas no planejamento ou na definição da estratégia. E aí, nós queremos colocar a nossa primeira palavra-chave aqui. Estratégia quer dizer escolhas. E dentro de escolhas, pessoal, as escolhas é definição do caminho. Se eu defino um ponto de partida e definir aqui o caminho A, né? O caminho A, e o meu concorrente definiu o caminho B, por ter feito uma leitura talvez mais assertiva, mais adequada, interpretou melhor o contexto, o cenário, e escolheu a alternativa, o caminho B. E eu escolhi o caminho A. Aí o que vai acontecer? Se eu tenho humildade, se eu tenho uma atualização de contexto rápida, eu vou perceber que eu estou na trajetória ou no caminho que eu escolhi de maneira errada. Então, eu preciso voltar, eu preciso redefinir, eu preciso, muitas vezes, voltar, porque às vezes não é possível fazer o atalho, né? Eu preciso retornar para o ponto de origem e traçar o caminho B, que é
a melhor estratégia, que foi a melhor interpretação do contexto. E aí o que acontece? A perda de tempo que nós temos, a perda de recursos para reorganizar a estratégia, retrocedendo, nós sempre vamos ficar muito defasados e muito atrasados em relação ao concorrente B. Ou poderia ser o C, o D e assim por diante. Mas apenas para simplificar e visualizar a questão, a estratégia de quem acertou primeiro, de quem fez a melhor escolha, acaba saindo na frente. E aquela velha história, né? Quem sai na frente bebe água limpa, né? Que está nadando no rio ou nadando no mar, né? E aí, na corrente com água limpa, você tem condições de avançar melhor. Quem vem atrás bebe água suja. Então, muito esforço, muita dedicação para redirecionar o caminho estratégico de uma empresa, de um negócio. Portanto, eu gostaria de trazer essa reflexão, de pararmos para pensar. Estamos nos aproximando no final do ano. E na próxima live, eu quero detalhar mais elementos sobre o planejamento 2023. O que nós precisamos olhar, prestar atenção para o planejamento das nossas ações, das nossas estratégias para o próximo ano. Mas hoje eu quero trazer essa reflexão da estratégia e a gestão. Quando nós definimos, fizemos as escolhas, eu preciso depois, na sequência, fazer a gestão, que é o acompanhamento, que é o monitoramento dessa alternativa, desse caminho que eu escolhi. E aí, nós precisamos compreender que nós estamos vivendo um mundo chamado VUCA, mundo VUCA. Se você dá um Google aí, pesquisar mundo VUCA, você vai identificar 4 palavras-chave ligadas a esse mundo VUCA. Ou seja, o V vem de volatilidade. Cada vez mais nós estamos integrados através da tecnologia, enquanto país e enquanto sistema econômico mundial. A famosa globalização. Então, essa globalização também tem esses elementos que nós já trazíamos no início da nossa live. A questão dos contextos, das questões imprevisíveis, como uma guerra, como uma alteração brusca no cenário político e econômico. Então, essa é a volatilidade. Quem trabalha com o mercado financeiro, bolsa de valores, sabe muito bem como a volatilidade do mercado vai de acordo com as políticas econômicas e de acordo com os acontecimentos que vão acontecendo no país e no mundo. Então, essa volatilidade, ela é presente e nós precisamos ficar atentos e tentar cada vez mais perceber quais são os contextos e quais as variáveis que estão atuando naquele momento. Qual é a tendência? Se eu escolher o caminho A, a tendência é tal. Se eu escolher o caminho B, a tendência poderá ser outra, porque eu estou percebendo que nas entrelinhas há uma estratégia, há uma diretriz que aponta quais são os potenciais ou possíveis acontecimentos, possíveis resultados mais adiante. Por isso que estratégia é realmente, além de ciência, uma arte, porque lida com a sociologia, lida com seres humanos que têm os seus interesses e com forte influência das questões políticas, como até nós estamos vivenciando no presente. A segunda palavra é, traduzindo do inglês, uncertainty, que é a incerteza. A incerteza também está colada com essa questão da volatilidade. Então, é difícil fazer uma previsão, não há uma questão mais matemática para se fazer previsões orçamentárias ou previsões de vendas, previsões de faturamento, previsões de produção.
de produto A, B, C ou D, ou de tecnologia A, B, C ou D, que vai estar em voga mais adiante. Então, esse grau de incerteza, ele é reduzido através do planejamento, através dessa gestão mais estratégica, de não apenas ser uma empresa, como eu já falei algumas vezes, toca, vai tocando, que é a preocupação na essência dela, que é produzir e vender. Produzir e vender ou prestar serviços. Então, essa questão da redução do grau de incerteza vai acontecendo à medida que você investe mais em planejamento, que você investe mais em parar para fazer pesquisas, para fazer análises. É lógico que isso, em algum momento, te tira do dia a dia do negócio, do tocar o negócio. Precisamos estar no momento mais introspectivo, mais de análise, mais de fundamental importância. Planejar muito bem antes para executar melhor depois. Então, não há nenhuma garantia de que o planejamento vai eliminar toda a certeza, todas as incertezas do processo. Porém, nós garantimos que, fazendo planejamento, você tem muito mais possibilidades de aumentar o seu grau de certeza, de realmente identificar tendências, de identificar qual é o melhor caminho ou o caminho menos pior. Muitas vezes nós não conseguimos ganhar em todas as estratégias ou definir a melhor. A gente vai percebendo isso também durante o processo, durante o caminho. Mas, com certeza, nós vamos fazer escolhas jamais assertivas e que trarão menos prejuízos ou menos dificuldades. Então, essa análise do contexto, essa análise do cenário, dentro dessa metodologia VUCA, é muito importante para nós pensarmos o negócio estrategicamente. A terceira palavra é a complexidade. A complexidade hoje aumentou muito por causa da aceleração em função da tecnologia. Então, tudo está muito integrado. Oi, estamos retomando aqui, tivemos um problema com conexão energética aqui. Estávamos falando do mundo VUCA, que é volátil, de bastante incerteza, e eu estava expandindo agora a questão da complexidade. A complexidade é em função da tecnologia. Está tudo muito integrado, tudo muito rápido. Então, essa complexidade é cada vez mais conhecimento, e conhecimento que precisa ser absorvido em menos tempo. Até um estudo, quando eu estava na universidade, dizia que o conhecimento do planeta Terra dobraria a cada 6 anos na década de 80. E que a partir dos anos 2000, isso seria em menos de 2 anos. E nós já estamos vivendo essa realidade. Hoje o conhecimento no planeta dobra a cada ano praticamente. Então, isso é a complexidade, são novos conhecimentos, são novos procedimentos, novas maneiras de se fazer tanto a prestação de serviço, quanto também a confecção de produtos, as tendências, tudo isso deixa um ambiente complexo para que o empresário possa entender todas as tecnologias, todas as variáveis envolvidas e se posicionar ou se reposicionar rapidamente. Mais uma vez, aqui nós insistimos em relação à importância para o empreendedor, o administrador, o gestor, o gerente, em relação ao planejamento, ao plano, à estratégia, em parar, pensar e refletir. Dá trabalho? É óbvio que dá, e dá muito mais trabalho do que já dava alguns anos atrás, que as coisas ficavam mais estáveis por um certo tempo, e não tinha tanta complexidade. Então, hoje nós precisamos ficar atentos nisso. E para finalizar, a questão da ambiguidade, né? Então, hoje nós estamos num ambiente muito ambíguo, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, uma hora a melhor estratégia do país é corrente A, depois é a corrente B, às vezes a melhor tecnologia é aquela, daqui a pouco não é mais aquela, então vem novas pesquisas e estamos sempre vivendo com 2, 3
contextos diferentes, e isso nos deixa numa situação, muitas vezes, como a gente diz no dia a dia, em cima do muro. A gente não sabe para que lado que vai. Então, essas escolhas estratégicas são de fundamental importância e, para tanto, entender o mundo VUCA é de fundamental importância. Um outro desenho que eu quero fazer aqui, né, que eu sempre costumo utilizar em planejamento e em estratégia, é o alvo, né? Então, nós temos aqui o alvo e imagina que nós precisamos trabalhar em direção a este alvo, né? E depois, se nós estamos acertando esse alvo, nós vamos ter uma estratégia de fluxo contínuo e assim nós vamos dando continuidade ao processo da prestação de serviços ou de produção ou de comercialização da empresa. A questão do planejamento estratégico está ligado muito com a palavra alinhamento. Nós precisamos ter pessoas que enxerguem na mesma direção do alvo, que tenham a mesma visão. Não vou me aprofundar hoje na questão da visão, missão e valores, porque eu quero ficar focado na questão estratégica, ligado com a questão da gestão. Então, esse alinhamento, ele tem que ser constantemente lembrado, difundido, propagado, monitorado pelo gestor da empresa, para ver se a sua equipe, se as diversas áreas da empresa estão realmente alinhados na mesma direção, olhando este alvo. Porque se nós tivermos pessoas andando em direção contrária aqui, atravessando o processo, né, pensando de outro modo, sem a condição de entrar em consenso, de perceber o mesmo alvo, de fazer a convergência de esforços, de nada adianta nós termos um plano, de nada nós adianta definirmos uma estratégia. Ele não será colocado em ação. Essa estratégia ficará no papel. Isso é a mesma coisa que o técnico de futebol que explica antes do jogo para o time a estratégia, desenha a estratégia na prancheta ou no papel, faz simulações de jogadas, inclusive com a ajuda de softwares, faz palestras, chama especialistas em psicologia para motivação do time, se faz todo um trabalho e na hora de entrar em campo, os jogadores não conseguem enxergar o alvo e caminhar com os esforços na mesma direção. Ou seja, em função de estrelas, em função de interesses, em função de vaidades, em função de uma série de sentimentos que fazem parte do ser humano, algumas pessoas atravessam o processo, acabam pensando diferente, acabam desalinhando o processo. É óbvio que esse time vai ter baixo resultado. É óbvio que essa empresa também não vai ter a convergência de esforços necessárias para atingir o alvo. E para complicar um pouco as coisas ligado com o mundo VUCA que eu falava antes, nós temos a questão que este alvo, dentro desse mundo VUCA, ele é móvel. Então, nós precisamos ter uma atenção maior ainda, porque nós podemos definir um alvo em janeiro ou em dezembro para 2023, mas durante esse ano o alvo vai se movendo. Ele não vai mudar totalmente de local, mas ele vai sendo redirecionado em função das forças de mercado, em função do cenário, das variáveis que estão em jogo no mercado. E aí, nós precisamos estar muito atentos, porque o ambiente vai mudando, o alvo também vai se realocando, e nós precisamos perceber isso para estar direcionado para isso. Novamente, fazendo analogia com o futebol, é a mesma coisa quando o técnico percebe que o caminho não está mais legal, o ambiente mudou, o adversário mudou, a estratégia do adversário mudou, portanto, o alvo está mudando. Eu preciso redirecionar o time, eu preciso redefinir estratégias para continuar atingindo o alvo e o objetivo desejado, que é no negócio dos empreendimentos. E aí nós precisamos ampliar a nossa visão, a nossa percepção. Há muitos empresários, empreendedores, que enxergam a floresta, mas há outros que estão mais concentrados num conjunto de árvores. E há outros ainda que estão mais concentrados numa árvore em si ou num pequeníssimo conjunto de árvores.
Então, ter a capacidade de uma macrovisão, uma visão mais ampla, é enxergar a floresta e as árvores ao mesmo tempo. E isto é o desafio. É como se este empresário, esse empreendedor, esse gestor, tivesse um drone e conseguisse sobrevoar a floresta para ter uma visão geral do processo. Fazendo analogia com a empresa, é como se ele tivesse a capacidade de sobrevoar toda a empresa e, com isso, perceber as diversas áreas e como elas estão interagindo, como que está a convergência de esforços para chegar ao alvo. Aí ele tem essa visão macro. Depois, nós precisamos fazer uma visão zoom, ou seja, nos aproximarmos dessa floresta, descendo e enxergando com maior precisão uma determinada área dessa floresta, um determinado conjunto de árvores, que é a mesma coisa na empresa de enxergar determinada área com maior profundidade, setor ou departamento. E aí entendermos quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades que nós temos, quais são as ameaças que estão presentes em todos esses cenários. Então, essa possibilidade de visão zoom, olhando a floresta e depois fazendo aquela aproximação, aquela visão de zoom focal para olhar um conjunto de árvores ou enxergar com maior profundidade determinadas áreas da empresa, faz com que a gente vai aperfeiçoando o plano, vai aperfeiçoando as estratégias, e isso nos fortalece para definir ações mais precisas, mais assertivas. Aí que nós temos aquela questão que muitos de vocês já conhecem, né? Que é o SWOT, ou eu gosto mais, e a gente grava melhor, né? Os SWOT são as palavras em inglês, mas eu prefiro FOFA. Pontos fortes, pontos fracos. Então, esses dois Fs aqui é a análise interna da empresa. E aqui, o O e o A, oportunidades e ameaças, é a análise externa da empresa. Então, os pontos fortes, é o primeiro F aqui, pontos fortes. Olhando a floresta, quais são os pontos fortes no mercado? O que nos destaca no mercado? A partir de uma visão interna. É produto? É o serviço? É a qualidade? É o atendimento? Quais são os pontos fortes do negócio? Para definir uma estratégia assertiva, atingir o alvo, como falamos antes. Por outro lado, também olhar para dentro da empresa, olhar para o próprio umbigo, olhar para a própria gestão, a autogestão, como eu costumo falar, e identificar os pontos fracos. Aonde estão as falhas da liderança, da gestão? O que nós precisamos melhorar? É a gestão em si? É a área financeira? É a área de produto? É a área de produção, de logística, de atendimento? Aonde estão as fragilidades? Aí nós mapeamos com isso as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes também. E aí nós já temos uma percepção mais clara de quais estratégias nós precisamos definir para atingir o nosso alvo. Em segundo momento, nós precisamos olhar, direcionar o zoom do nosso drone para o mercado, uma análise externa. Quais são as oportunidades que nós temos? Olhando a floresta, numa visão mais macro, e depois, no segundo momento, olhando para regiões geográficas, olhando para segmentos de produtos, qual é o produto que mais vende, qual é o produto que menos vende. Aí nós vamos identificando oportunidades, lançamento de novos produtos, exploração de novos mercados, novos serviços, e assim por diante. E do outro lado, também, olhar para esse mercado de uma maneira mais ampla e depois de uma maneira mais restrita, mais setorial, quais são as ameaças. A ameaça está numa nova tecnologia que está chegando, está num novo concorrente, está na forma como nós desenvolvemos o negócio, está nas soluções que nós oferecemos, ou que a concorrência está oferecendo em contrapartida à nossa solução. Então, aí nós temos um mapeamento externo da empresa. Tendo o mapeamento externo da empresa e o mapeamento interno,
que é complexo, que é amplo, que dá trabalho, aí sim nós temos condições de caminhar para a definição de um plano de ação, que é o que fazer diante desses pontos todos levantados, como eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso e qual é o indicador, né? Quem é o responsável, né? É muito importante também, né? E o indicador, como eu vou mensurar, como eu vou medir para saber se eu estou atingindo aquele objetivo, se eu estou atingindo o alvo definido na estratégia. Então, a estratégia é definir o alvo. O plano de ação é a parte tática e operacional para fazer as diversas áreas, os diversos setores, com as respectivas pessoas qualificadas, preparadas, treinadas, realmente conseguirem atender o plano estratégico, atender o alvo. Dentro da complexidade que nós falamos desse mundo VUCA, dentro dessa ambiguidade que nós vivemos, dessa incerteza que nós vivemos e principalmente essa volatilidade que também caracteriza cada vez mais o nosso mercado. Tudo isso é desenvolvimento de inteligência na gestão, que dá trabalho, mas que é muito importante para a sobrevivência e a manutenção ou o crescimento de qualquer empreendimento, seja ele do tamanho que for. Para finalizar, então, lembre-se sempre, QCQI, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, né, e quem vai fazer isso, e o indicador desse processo. Então, o QCQI faz com que a gente não esqueça desse plano de ação. E esse plano de ação, similar ou análogo ao jogo de futebol que eu falei antes, precisamos traçar as estratégias muito bem com antecedência para executar muito bem durante o jogo ou durante a operação, no caso da empresa. E isso realmente exige reuniões, exige trabalho, exige pesquisas, exige análises, para que a gente reduza o grau de incertezas que temos diante desse cenário todo aí. Senão, nós vamos entrando no caminho da robotização, da rotina, do mundo toca-toca, vamos tocando, vamos aguardando, vir alguma solução, e essa solução não virá do governo, não virá de variáveis externas. É a partir da sua movimentação, é a partir da sua ação, é a partir da sua decisão que você vai movimentar tudo isso e vai fazer com que isso te leve para o resultado. Por isso que nós vemos cases de empresas, né, e todo mundo quer a fórmula mágica, quando o empresário faz algum depoimento, faz alguma palestra, né, de como que ele acertou a estratégia do negócio dele. O que ele fez, como ele fez. E aí, muitas vezes, ele vai contando, vai explicando, e a gente vai percebendo que não há nenhuma fórmula mágica. E sim, muito trabalho, muita pesquisa, muito envolvimento das pessoas para trazer para essa convergência de esforços e aí sim atingir o alvo. Então, isso não acontece à toa, isso não acontece por acaso, isso é esforço, é dedicação, é disciplina, é pesquisa, é estudo, é muito treinamento para que a gente alcance uma excelência melhor ou esse grau de inteligência na gestão. Como eu falei e reforço, e essa é a mensagem final, né, para que vocês consigam fazer essa reflexão, essa avaliação, né, junto com a sua equipe, e nós vamos aprofundar isso na próxima live. Curta aí o nosso canal da Dengue Evolui, se inscreva, fique atento na próxima live, nós vamos aprofundar sobre essa questão de tendências, do que nós precisamos realmente prestar atenção nesse cenário conturbado para o planejamento estratégico ou planejamento do seu negócio para 2023. E também pensando estrategicamente já em mais anos, 24, 25, 26 e assim por diante. E aí, a diferença entre o fracasso e o sucesso é realmente esse investimento na estratégia, esse investimento nessa preparação, nessa autoavaliação constante de se no caminho ou não para atingir o alvo. E lembrando, não adianta querer planejar e fixar um alvo e achar que isso vai ficar o ano inteiro assim.
como alguns empresários ainda têm esse sonho de que as coisas não mudem tão rapidamente, que elas fiquem mais estáveis e que ele consiga trabalhar com mais tranquilidade. Alguns anos, algumas décadas atrás, isso até era possível, mas hoje, cada vez mais, esse cenário dúbio, esse cenário de incertezas, esse cenário até de um certo grau de insegurança, eu acredito que não vai mudar agora nos próximos meses e nos próximos anos. Precisamos trabalhar fortemente para estarmos preparados para, com uma jogada rápida, com uma estratégia rápida, como o técnico faz com o time de futebol, redirecionar o time, redirecionar toda a equipe da empresa para atender as novas tendências, atender o alvo que está se movendo para outras direções. Boas reflexões e nos encontramos na próxima live para falar sobre Planejamento e Estratégia 2023. Muito obrigado, uma boa noite.